Paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Eu tenho uma palavra abençoada para compartilhar o coração de cada um dos irmãos. Essa palavra ela se encontra ali no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Você que tem uma Bíblia e quiser acompanhar. Naquele dia, sendo tarde, disse-lhe Jesus aos discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te. E mudeste, e o vento se aquietou e ficou bem calmo. Então Jesus disse e perguntou: Por que vocês são tão medrosos? E como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Veja bem, irmãos, essa palavra aqui, ela fala sobre uma tempestade que se levantou em alto mar. A gente sabe que as tempestades da vida, elas sempre se levantam contra nós, tanto para justo como para injusto. Assim como o sol se apresenta para todos, as tempestades também se apresentam para todos. E nós queremos falar nesse vídeo aqui sobre lutas espirituais que a gente enfrenta em meio às tempestades da vida. A palavra de Deus diz que Jesus ele deu uma direção aqui para os discípulos, para que eles viessem atravessar até a outra margem, até a terra dos Gerazenos. A palavra de Deus vai dizer que nessa travessia se levantou-se um grande temporal de vento contra a vida dos discípulos que ali estavam. E a palavra de Deus diz que Jesus estava na popa de um dos barcos dormindo sobre o travesseiro. E ali os discípulos vieram até Jesus e o despertaram. E a palavra de Deus ela vai dizer que eles acordaram Jesus. E eles fizeram uma pergunta para que Jesus viesse ajudar eles. Não te importa que pereçamos? E a palavra de Deus vai dizer que Jesus ele se levantou da popa do barco, ele repreendeu o barulho do mar, ele repreendeu a força do vento, e houve um vento cício e suave, houve uma bonança. O vento se aquietou. A palavra de Deus diz que Jesus vai até os discípulos e diz: Por que vocês são assim tímidos? E como é que vocês não têm fé? Jesus faz duas perguntas ali. Por que são medrosos? Por que são tímidos? E como é que vocês não têm fé? Sabendo que a fé, ela vem pela palavra de Cristo. E com certeza os discípulos ali, eles receberam a fé de Jesus. Por isso que Jesus perguntou: por que vocês não têm fé? E a Bíblia vai dizer ali, irmãos, que Jesus repreendeu o vento, e o vento obedeceu, e o mar obedeceu, e eles ficaram apavorados, e eles disseram: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu tenho algumas coisas para compartilhar com os irmãos em cima desse texto que a gente acabou de ler, em cima dessa história. Essa história que foi relatada
por Mateus, Lucas e Marcos. 3 pessoas testificaram esse acontecimento e colocaram nos relatos sagrados o que aconteceu ali. Foi uma experiência muito tremenda que os discípulos tiveram ali. E eu quero compartilhar 3 coisas importantes para nós aprendermos nesse dia de hoje. E a primeira coisa que eu aprendo com essa história é que Deus, ele tem direção para as nossas vidas. Observe ali no versículo 35. Passemos para outra margem. Jesus, ele deu uma direção. Jesus, ele deu um norte. Ele mostrou para os discípulos aonde que era o destino deles, a outra margem do mar, a terra ali dos Gerazenos. A palavra, ela é poderosa, irmãos. E a gente pode observar muitos e muitos direcionamentos da parte de Deus para as nossas vidas. Muitas e muitas promessas de Deus, elas estão contidas ali nas Escrituras Sagradas. E o desejo de Deus é que a gente venha tomar posse dessas direções, dessas promessas que Ele tem para nós. Nós precisamos crer naquilo que Jesus Cristo, Ele está nos falando, naquilo que Jesus Cristo, Ele está nos direcionando. Tem um povo que foi escolhido por Deus, o povo de Israel, os israelitas, que eles foram tirados da mão dos egípcios com mão poderosa. E Deus, ele deu uma direção para eles. Deus, ele fez uma promessa para eles, para que eles viessem atravessar aquele deserto e eles iam chegar numa terra que Deus tinha prometido para eles. Da mesma forma que Jesus, ele deu uma direção para os discípulos, ele também deu uma direção para o povo de Israel, para que eles pudessem chegar até a terra prometida. Mas eles tinham que obedecer e seguir aquilo que Jesus Cristo, aquilo que Deus tinha direcionado para eles. Assim como os discípulos tinham que obedecer aquilo que Jesus Cristo tinha direcionado para eles. Lá na passagem do povo de Israel, em Josué 1:7, a palavra de Deus, ela vai dizer que não era para o povo se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. O que isso significa? Que Deus, ele tinha dado uma direção, e essa direção, ela estava relatada pelas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, ela traz uma direção. A palavra de Deus, ela traz um norte. E nós sabemos quando Deus nos fala. A gente consegue compreender a direção, a promessa. Eu creio que cada um dos irmãos já ouviram uma promessa de Deus. Eu creio que nesse momento que a gente está falando e pregando a palavra aqui, o Espírito Santo de Deus, ele está te direcionando em algo. Ele está te fazendo você lembrar das promessas que Ele fez para ti. E Ele não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa, segundo as suas promessas. Se Ele prometeu para os discípulos, passemos para a outra margem, é que eles iam chegar naquela outra margem.
Inúmeras são as direções que Deus nos dá, mas a diferença está entre nós obedecer e não obedecer. Os discípulos, eles viram aquela tempestade diante deles, mas eles continuaram, não tinha mais como eles voltar para trás, não dava mais para voltar, porque o caminho já tinha sido traçado, a direção já tinha sido dada por Jesus. E isso que nós temos que ter no nosso coração, que Deus, Ele é um Deus que traz direção. Eu vejo lá no Antigo Testamento, o povo sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, como uma nuvem no deserto, que bloqueava o calor do sol. Conforme aquela nuvem se movia, o povo se movia. Conforme aquela nuvem parava, o povo parava. Então nós temos uma bússola que se move, e dá para dizer que essa bússola, ela é direcionada e ela é cuidada pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus, Ele prometeu o seu Espírito para nós. E a Bíblia diz que Ele nos guiaria a toda a verdade. Então aquilo que é esquerda, aquilo que é direita, aquilo que é mentira, aquilo que vai nos enganar, aquilo que vai nos tirar do caminho do Senhor, Deus, Ele não vai permitir, porque a nuvem continua nos guiando, o Espírito Santo de Deus continua nos guiando naquilo que o Senhor falou. Nós temos as Escrituras Sagradas, e a gente observa Jesus como mestre, Ele, o Deus Todo-Poderoso, ensinando o povo o caminho que se deve andar. E Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se eu quero ir até o Pai, eu sei o caminho. O caminho é Cristo, os ensinamentos de Cristo, as direções que Cristo nos dá. Elas são poderosas e verdadeiras. Então, a primeira coisa que a gente aprende com esse texto aqui é que Deus, Ele tem uma direção para as nossas vidas. Deus, Ele tem promessas para cumprir em nossas vidas. Não abandone o caminho de Deus. Não abandone as veredas da justiça, porque Deus, Ele é contigo. A segunda coisa que a gente aprende com essa história é a importância de estarmos juntos em meio às tempestades. A importância de estarmos juntos em meio às tempestades. E outros barcos o seguiam. Quando Jesus fala isso, quando a palavra de Deus fala isso, naquela situação ali no versículo 36, de outros barcos o seguiam, mostra a unidade deles naquela trajetória, naquele caminho. Quando nós estamos unidos, quando nós estamos juntos, a gente enfrenta as dificuldades da vida, as tempestades da vida com mais segurança, porque a gente sabe que não está sozinho. Além de ter o Espírito Santo de Deus nos guiando, as palavras de Cristo nos direcionando, sabemos que não estamos sozinhos, que nós estamos juntos nessa tempestade, porque aquela tempestade, ela não atingiu só o barco onde os discípulos estavam, outros barcos foram atingidos também por aquela tempestade.
Nós temos que entender que quando a gente anda junto, as coisas de Deus, elas acontecem. Quando Deus ele criou os céus e a terra, quando ele foi criar o homem, ele disse algo: façamos o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Quando ele diz façamos, ele está falando sobre um conjunto de três ali: Pai, Filho, o Espírito Santo, e eu creio que também o reino dos céus. Façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então tinha uma unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Deus ele dá uma direção para Abraão, ele diz: de ti farei uma grande multidão. Através de Abraão, o pai da fé, Deus fez uma grande multidão, um grande povo que depois andaria junto. Quando ele ouviu o clamor do povo lá no deserto, ele viu uma multidão, ele viu um povo unido. E tanto é que ele doutrinou, ele ensinou aquele povo a andar junto, um com os outros. E também a palavra de Deus diz que Jesus ele não caminhou sozinho sobre a face da terra. Ele reuniu ali os 12 discípulos para andar junto com ele. Eram 12 discípulos, 12 pessoas comuns, 12 pessoas com falhas, pecadoras. Mas Jesus decidiu andar com eles e capacitar eles e mostrar para eles que a unidade ela faz a diferença. A união ela faz a diferença. Vê como é importante a gente não se desligar do corpo de Cristo. A gente tem um bom tempo andando uns com os outros. E a gente agora pega e se desliga um dos outros e vai para um outro rebanho, um outro lugar. Lá naquele outro lugar você vai se sentir deslocado. Lá naquele lugar você vai se sentir desamparado, porque você está arraizado num lugar. Você criou raiz no lugar, você está vinculado ao corpo de Cristo, você está vinculado àquela unidade, àquela união. E agora eu decido abortar a caminhada junto com aqueles irmãos que ali eu estou e decido ir para outro lugar. E muitas das vezes é uma armadilha do inimigo tirar a gente da onde a gente está. Não que tu não vá fazer amizade em outros lugares, mas você tem que cuidar muito bem se é de Deus, se é realmente Deus que está falando. Não acredite na primeira emoção, na primeira emoção que te dá: eu vou sair daqui. Peça para Deus, peça confirmação para Deus, peça para Deus falar diretamente com você. Deus ele nunca deixa a gente haver navios. Quando a gente pergunta algo, ele não deixa a gente boiando, ele nos responde. Eu já tive muitos direcionamentos de Deus, eu já fiz muitas perguntas para Deus. E Deus ele permanece naquilo que ele falou no início. E eu percebo que eu não posso abortar a missão com aquele grupo de pessoas que eu estou unido. Eu não posso fazer isso. O único que pode fazer é Deus. Fique aonde Deus te colocou. Fique aonde Deus te chamou.
As pessoas têm falhas, elas têm problemas, mas elas precisam andar juntas, porque sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Jesus, ele fala lá em João, capítulo 17, que todos eles venham ser só um, assim como eu sou com o Pai. A unidade de fé, a unidade de espírito, a perseverança nessa unidade vai fazer a gente enfrentar as tempestades da vida com mais facilidade. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio numa palavra poderosa, eu creio num direcionamento forte da parte de Deus, e Ele não quer que a gente venha andar sozinho. Ele não quer que a gente venha se desligar do lugar onde Ele colocou a gente. Permaneça firme e forte onde Deus te chamou. Deus, Ele é um Deus poderoso. Deus é um Deus que tudo pode. A Bíblia diz: povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus, Ele não te fez para você ficar pulando de galho em galho. Ele fez você para você se adaptar ao corpo de Cristo. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. E quando nós pedimos juntos, quando nós orarmos juntos, quando nós entendemos o vínculo da unidade da fé, da unidade do Espírito, cada vez mais vamos ser fortes. Entenda o que Deus está falando. Entenda o que Deus está direcionando. Essa é a segunda coisa que a gente aprende com esse texto. A importância de estarmos juntos em meio às tempestades da vida. E a terceira coisa que a gente aprende com essa história é que, assim como as forças da natureza obedecem à voz de Deus, à voz de Cristo, nós também devemos obedecer à voz de Deus, à voz de Cristo. No versículo 39, Jesus fala ao vento, ao mar, às forças da natureza: acalma-te, obedece, emudece. E ali se aquietou e houve uma grande bonança. Nós temos que obedecer, irmãos. Quem lembra daquela palavra em Mateus 7:24, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Transbordaram os rios, sopraram o quê? Sopraram os ventos e deram como um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O momento que a gente começa a obedecer, a gente começa se tornando, sendo uma pessoa prudente. Nós todos ouvimos a voz de Deus, assim como o vento ouviu a voz de Deus, assim como o mar ouviu a voz de Deus. Nós também ouvimos a voz de Deus. Só que o vento e o mar obedeceram. E será que nós vamos obedecer? Pense nisso. Ali a palavra de Deus diz: aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Veio o vento, transbordaram os rios e sopraram contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas olha a diferença do contrário. Aquele que ouve, a mesma pessoa ouve, ou pessoas ali daquele conjunto ouvem e não praticam, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Transbordaram os rios, sopraram os ventos
e deram como um ímpeto contra aquela casa, e caiu, sendo grande a sua ruína. Quer passar por uma tempestade firme e forte? Obedeça aquilo que Deus está te dizendo. Obedeça aquilo que Deus está te direcionando. Porque eu tenho certeza que nós vamos nos fortalecer através da palavra dele. A palavra de Deus, ela vai trazer um grande fortalecimento para as nossas vidas. Nós vamos entender no nosso interior, o nosso espírito ele vai se abrir e nós vamos entender claramente a voz de Deus e nós vamos obedecer aquilo que Deus está nos falando. Se Deus está pedindo para amar, se Deus está pedindo para perdoar, nós vamos entender no espírito e nós vamos obedecer, e vai vir o vento, a tempestade, e nós vamos permanecer firme. Porque nós estamos obedecendo, e existem vários direcionamentos quando a gente está num lugar como esse, ouvindo a palavra de Deus, ou num vídeo como esse, ouvindo a palavra de Deus. Deus está falando, Deus está direcionando. Quer passar pelas tempestades da vida seguro, firme, forte? Obedeça a voz de Deus, obedeça aquilo que o Senhor está falando e te direcionando. 3 coisas a gente viu aqui, que a gente deve fazer, que a gente aprendeu aqui. A primeira coisa que a gente aprendeu aqui é que Deus ele tem direção para as nossas vidas. Deus ele tem promessa para as nossas vidas. Passamos para outra marcha. A segunda coisa que a gente aprende com essa história aqui é a importância de estarmos juntos em meio às tempestades da vida. Dê valor para a unidade da fé. Dê valor para a unidade do Espírito. Que juntos nós vamos enfrentar a tempestade. E a terceira coisa que a gente aprende com essa história aqui é que as forças da natureza, elas obedecem à voz de Deus. As forças da natureza obedecem à voz de Deus. As forças espirituais vão ter que obedecer à voz de Deus. As forças malignas vão ter que obedecer à voz de Deus. E nós também vamos ter que obedecer à voz de Deus para ver um resultado positivo na nossa vida. Amém? Eu agradeço a Deus por hoje eu ser uma pessoa que está firme na rocha. E esses ensinamentos que foram passados aqui são ensinamentos que fazem a diferença na nossa vida. Fizeram a diferença na minha vida e na vida de muitas pessoas que eu observo na Bíblia e também eu observo no meio das pessoas. A gente começa a observar as pessoas que são transformadas, que são tocadas, que realmente têm uma vida mudada por Deus. Vale a pena ficar na presença de Deus. Vale a pena permanecer firme. Eu creio que essa palavra, ela causou um rompimento no nosso coração. E ela entrou e foi plantada em terra fértil. Deus abençoe a tua vida. Eu quero fazer uma oração para você, para que Deus ele venha te abençoar. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Deus, diante do Senhor e diante da tua graça. E eu agradeço, Senhor Jesus, pela tua palavra. Eu agradeço, Senhor Jesus, pelo direcionamento que o Senhor nos deu nesse dia de hoje. E eu peço que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Que o mover do Senhor, que o mover do teu Santo Espírito esteja sobre nossas vidas. E a gente venha entender o quanto é importante estar na presença do Senhor. Move as águas, move o poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Porque nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Toca com poder, libera cura, milagres, Deus Pai, restauração, tira toda tristeza, angústia dos corações,
pessoas que estão precisando, Deus Pai, de uma palavra, de uma direção do Senhor, nós colocamos aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu peço para os irmãos que acompanharam esse vídeo até o fim, para os irmãos compartilhar essa mensagem, para que essa mensagem ela venha chegar em outros lares. Você que foi abençoado, se inscreve também no canal, porque Deus ele é poderoso para abençoar as nossas vidas através dessas mensagens aqui. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.